o município de Braga tomou uma iniciativa inédita ainda até à data a nível nacional, do Braga de Porta Aberta, em que disponibilizou os espaços públicos da cidade para a instalação de planadas a todos os espaços de restauração do nosso concelho, mediante uma isenção total das taxas aplicáveis durante todo este ano de 2020. Mas apesar destas dificuldades, a minha convicção é que o próximo ano será o ano da reconquista obviamente de muitos turistas que voltarão a afluir ao nosso país e à nossa cidade em particular, e para isso temos que estar preparados, temos que saber como é que podemos continuar a propiciar-lhes experiências memoráveis como acontecia até aqui, como é que os nossos agentes turísticos poderão garantir as condições de segurança que todos procuram e os nossos consumidores, os nossos visitantes, possam ter a segurança também necessária para aqui se deslocarem. É para isso que queremos continuar a trabalhar em parceria com todas estas entidades e por isso é que momentos de reflexão como este são para nós muito, muito importantes. Muito obrigado a todos pela participação. Doutor Domingos Barbosa, por favor. Em meu nome e em nome da Associação Comercial de Braga, saúdo todos os participantes na terceira edição do Fórum do Turismo de Braga. Uma saudação e agradecimento especial para os intervenientes do primeiro webinar desta iniciativa. A Sra. Secretária de Estado do Turismo, Doutora Rita Marques, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, meu colega Dr. Ricardo Rio, o estimado colega e Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Dr. Francisco Calheiros, Doutor da Ambitur e moderador desta primeira sessão, Pedro Chenrim. Com 157 anos de existência e estatuto de utilidade pública, a Associação Comercial de Braga é uma associação empresarial que agrega e representa diversos setores, sendo um parceiro ativo na definição e implementação da estratégia de promoção do turismo de Braga. Em parceria com a Câmara Municipal de Braga e, em particular, com o seu Pelouro do Turismo, participamos na dinamização deste fórum e em diversas atividades anuais de promoção de Braga em eventos nacionais e internacionais. Nesta fase tão especial da nossa vida empresarial e em comunidade, quero deixar uma mensagem de grande apreço, reconhecimento e de ânimo a todos os que diariamente continuam a trabalhar para que a nossa oferta turística volte a ser o que era, apelativa, diferenciadora e reconhecidamente segura. Se antes da pandemia Braga estava a ser referenciada a nível nacional e internacional como um destino de compras e de experiências dos mais atrativos da Europa, tal se deveu ao sucesso do trabalho conjunto que foi desenvolvido pelos agentes públicos e privados ligados ao setor. As forças vivas desta cidade souberam unir-se em torno de uma estratégia vencedora, oferecendo a visitantes e turistas bens e serviços distintivos. O turismo foi o primeiro setor a ser fortemente afetado pela crise sanitária e pandémica que hoje enfrentamos. Há, sobretudo, nas micro e pequenas empresas do setor, problemas que têm que ser mitigados e superados por via da mobilização de apoios e afetação de recursos nacionais e comunitários. Nesta matéria, estão a ser tomadas medidas e tem existido um grande espírito de abertura, cooperação e solidariedade entre todos os operadores públicos e privados ligados ao setor. O objetivo central é encontrar soluções que evitem o definhamento e destruição da nossa oferta turística e respectivo tecido empresarial. Portugal é e será um destino de excelência. Com soluções de tratamento e combate à pandemia eficazes, rapidamente a confiança voltará a este setor e acreditamos que será possível, num curto espaço de tempo, recuperar a trajetória de crescimento do turismo que se verificava no início do ano. Os colegas empresários e os nossos parceiros e todos os profissionais do turismo podem sempre contar com o empenho e dedicação desta associação na busca das melhores soluções e oportunidades para fazer mais e melhor
pelo turismo de Braga e de Portugal. Muito obrigado e bem-aja. Obrigado nós pela apresentação e contributo do Dr. Ricardo Rio e do Dr. Domingos Barbosa. Agradeço desde já o convite que me foi endereçado para moderar este painel em representação da Ambitur. Um painel que será inédito, tendo em conta as dezenas de debates que existiram nos últimos meses envolvendo a área turística. Não sei se o será, mas apetece-me apelidá-lo de um frente a frente, a solo, entre a tutela e o organismo de cúpula da atividade turística. A proposta para este painel é falar sobre os desafios pós-pandemia no turismo. Tem a organização como objetivo que este vise proporcionar informação, reflexão e debate de ideias relativamente aos desafios que irão colocar-se na fase de retoma da atividade turística. Em termos de informação, proporcionar uma explicação das medidas implementadas, por um lado, e das necessidades que têm vindo a ser sentidas, por outro. Criar um debate e reflexão de como se poderá fazer face a esta situação, que medidas poderão permitir uma retoma e de que forma poderão implementar-se. A próxima hora e meia que passaremos juntos será repartida por uma intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado de Turismo, Engenheira Rita Marques, que irá explicitar os apoios e diretrizes do Estado para a área de turismo. Uma segunda intervenção do Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Dr. Francisco Calheiros, fará uma reflexão sobre as necessidades e os desafios sentidos pelo setor de turismo. Seguir-se-á uma ronda de perguntas da parte do moderador ou de quem nos esteja a assistir via chat. Agradeço que quem nos esteja a assistir coloque as suas questões via chat ou via Facebook das entidades promotoras onde o evento está a ser transmitido, seja da Câmara Municipal de Braga ou da Associação Comercial de Braga. Antes de passar a palavra à Engenheira Rita Marques, gostava de partilhar a ideia de um dos textos que mais me interessou ao longo dos últimos 2 meses, publicado pela Ambitur Online. O título versava: "O desafio da gestão é convidar as empresas a abrirem ao mercado de uma forma disciplinadamente perdedora." O artigo, resultado da intervenção do CEO do novo banco, António Ramalho, numa web conference, aborda a temática que a recessão disciplinar será um novo desafio da gestão. O que isto significa? Que estamos neste momento a entrar num novo período para as empresas, pós-confinamento, e que visa basicamente convidar todas as empresas, todos os cidadãos e todo o Estado a partilharem a mesma questão, chamada, do ponto de vista económico, de recessão disciplinar. Relembra ao responsável que não é na capacidade de gerar procura que vamos conseguir ou não tornar rentável as nossas operações, mas também da própria regulação e da regulação da saúde, consoante a evolução da vacina. Estamos aqui para falar precisamente deste contexto. Passo então a palavra à Engenheira Rita Marques para a sua intervenção inicial. Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada. Queria começar naturalmente por agradecer ao Sr. Presidente do município por nos receber, ainda aqui virtualmente, e portanto dirijo-lhe assim as primeiras palavras e também de reconhecimento pelo esforço que o município tem feito, o município de Braga, no sentido de sempre acarinhar o turismo e de se ter destacado por essa via, não é? Portanto, nós reconhecemos em Braga um conjunto de ativos muito distintivos e, portanto, cumprimento por ter conseguido dinamizá-los em prol de todos nós, em prol de quem gosta de turismo e quem trabalha no turismo e de quem vive também do turismo. Cumprimento também a Associação Comercial de Braga, felicitando pela iniciativa, esperando que possa ser útil, principalmente para todos aqueles que assistem em casa, espero que com saúde. Temos, penso eu, cerca de 90 participantes online e cá estarei eu, juntamente, lado a lado e não frente a frente, com o Dr. Francisco Calheiros para responder às questões que intentam por bem colocar. Cumprimento naturalmente, por fim, mas em primeiro lugar também o Dr. Francisco Calheiros e nele cumprimento todos os empresários do setor e todos aqueles que dependem deste setor para viver. Muito bem, eu tinha pensado começar com uma pequena apresentação sobre as medidas de apoio à família e às empresas que têm vindo a ser anunciadas numa primeira fase, nesta primeira interação, porque me parece que poderá ser útil, já que são algumas as medidas, são bastantes as medidas, e nessa medida e nessa perspectiva parece-me ser útil detalhadamente descrevê-las e dar
conta em que ponto estamos em cada um dos instrumentos que foram anunciados. Era a nossa principal preocupação a nível da Secretaria de Estado e a nível do Governo foi, numa primeira fase, mitigar a contração económica e com essa perspectiva lançamos um conjunto de medidas que visam, sobretudo, ajudar as empresas a superar a crise, a ultrapassar este túnel em que ainda nos encontramos. Estamos cada vez mais próximos, esperamos nós, de atingir o fim do túnel, com estas medidas que estão a ser anunciadas de forma faseada, que têm a ver com o desconfinamento. Ainda assim sabemos que muitas das empresas, muitos dos empresários, muitas das famílias têm neste momento rendimentos nulos ou praticamente próximos disso. E, portanto, a principal prioridade foi montar uma máquina que permitisse responder a várias prioridades. Quais foram essas prioridades? Primeiro, uma melhoria de liquidez e fluxos de caixa. Uma segunda leva de instrumentos que basicamente endereçaram o balanço das empresas, com a reestruturação de dívidas, empréstimos, garantias, e depois uma terceira área que teve a ver com a redução de custos. E, portanto, com estas medidas, e que eu já vou rapidamente detalhar quais foram, tentamos atacar estas três frentes: melhoria de liquidez, intervenção no balanço e, por fim, a redução de custos. A nível da liquidez, a nossa principal preocupação foi garantir que as empresas, em particular aquelas do setor do turismo, que estão com rendimento, com receita nula, que não têm de facto receita a entrar e têm apenas gastos a sair, conseguíssemos criar aqui algumas almofadas e foram então aprovadas algumas medidas, aprovadas, anunciadas e já operacionalizadas, que basicamente têm a ver com deferimento de impostos e contribuições para a segurança social, em particular a taxa social única. Também a nível da melhoria de liquidez, aceleramos o pagamento de incentivos às empresas, e aqui isto é importante porque muitas das empresas do setor do turismo estavam e estão com projetos a decorrer no turismo de Portugal ou no âmbito até, enfim, mais alargado junto de algumas, enfim, do IAP-MEI, e portanto fizemos um esforço no sentido de acelerar o pagamento de incentivos às empresas, deferindo também o prazo de amortização de subsídios. E, portanto, com estas medidas entendemos nós que fomos aliviando a caixa das empresas e, em particular, introduzindo aqui alguma liquidez. Dizia eu que, para além da questão da liquidez, tivemos uma prioridade que foi intervir no balanço. Ora bem, a nível do balanço, praticamente o que estávamos aqui a pensar seria uma reestruturação da dívida, empréstimos, garantias, razão pela qual foram montadas as linhas de crédito com garantia do Estado, inicialmente uma linha de 400 milhões, depois estendida mais tarde para 1,7 mil milhões, em que tivemos que obter a respectiva aprovação junto da Comissão Europeia e que, como sabemos, nesta altura estão praticamente esgotadas e cá estaremos, enfim, para repensar como é que nós podemos continuar a contribuir para esta reestruturação da dívida. Mas não se esgota aqui, não se esgota nas linhas. Também trabalhamos a questão da moratória dos créditos bancários. Como sabemos, os empresários, muitos deles têm obrigações junto da banca, que se reportam em vários empréstimos feitos no passado, também fruto de alguma expansão dos negócios, na altura justificada pelo acréscimo também de turistas, de dinâmica empresarial. E, portanto, negociamos aqui a possibilidade de haver moratórias de 6 meses nos créditos bancários, aumentando em paralelo, também é importante, as linhas de seguro de crédito à exportação. Depois, uma terceira frente teve a ver com a redução dos custos. Basicamente, o que nós tentamos fazer foi aliviar os custos das empresas associados aos recursos humanos. E aqui sim entra o mecanismo de layoff, em que basicamente nesta altura cobre cerca de 1,2 milhões de colaboradores, e basicamente estamos a falar de mais de 20% da força ativa de trabalho em Portugal, sendo que até ao momento foram mais de 90 mil empresas que solicitaram este regime de layoff simplificado. Sei bem que tem havido, enfim, algum ruído relativamente aos atrasos no processamento destes layoffs. Gostava de dar nota que o ano passado, em média, entraram na Segurança Social 53 pedidos, em média, por mês de layoff, 53 pedidos.
E nós, de facto, em 30 dias, ou pouco mais do que isso, fomos confrontados com um pedido, com um montante muito avultado de pedidos de layoff, como eu estava a dar nota há pouco, ultrapassa justamente os 90 mil. E, portanto, tem sido feito um esforço extraordinário de toda a equipa da Segurança Social portanto, enfim, estamos a dar o nosso melhor. A Segurança Social, muita gente fala da máquina, mas em boa verdade é constituída por pessoas de carne e osso, tal como todos nós, que terão com certeza a trabalhar em teletrabalho, que estarão com as suas famílias, também preocupadas com as suas famílias e com os seus filhos em casa e, portanto, estão com certeza a dar o melhor e penso eu que rapidamente iremos regularizar a situação do layoff. Gostava de dar nota, e só para terminar esta minha primeira intervenção e depois estarei disponível para falarmos mais do futuro, gostava de dar nota que o regime de layoff simplificado compreende um incentivo financeiro a fundo perdido que na prática apoia a normalização da atividade da empresa, incentivo esse na ordem dos 635 euros por trabalhador. Ou seja, entendeu o governo que deveria colocar aqui um estímulo junto das empresas para que pudessem, findo este regime de layoff, poder recuperar os trabalhadores, envolvendo-os novamente na atividade empresarial. Daí este estímulo, como dizia há pouco, um apoio a fundo perdido, 635 euros por trabalhador. Gostava só de dar nota que estas medidas estão em contínua avaliação. Ainda ontem, penso que saberão, penso que estamos a ouvir alguns sócios gerentes, ainda ontem foi anunciada uma medida adicional que visa, sobretudo, garantir que os sócios gerentes com trabalhadores a seu cargo também possam ter enquadramento junto à Segurança Social. E mesmo aqueles que não tinham enquadramento junto à Segurança Social e, portanto, que não tinham descontos, também ontem foi aprovada uma medida para garantir que esses profissionais tivessem algum apoio nestes tempos difíceis e, portanto, a minha mensagem final era esta. Por um lado, estamos continuamente a revisitar estas medidas. Em segundo lugar, estamos a fazer um esforço extraordinário para que elas possam ser operacionalizadas com a qualidade que se impõe, o que não é fácil, e penso que o Dr. Francisco Calheiros nos dará conta de algumas preocupações a nível das linhas de crédito e da própria layoff, mas que não é fácil, mas ainda assim estamos a fazer este esforço contínuo, esperando que muito em breve estas medidas deixem de fazer sentido e possamos pensar noutras de apoio à retoma da atividade propriamente dita, porque estas medidas, como eu estava a dar nota no início, são medidas para as empresas resistirem enquanto estão no túnel. O nosso objetivo agora é passarmos para uma segunda fase, à medida que o desconfinamento vai tendo lugar, a nossa prioridade vai passar a ser outra, que é garantir que as empresas possam começar a laborar com as melhores condições possíveis. E com isto termino, disponibilizando, como dizia há pouco, para continuar daqui a pouco com mais detalhes, especialmente sobre o futuro. Penso que é isso que a maioria das pessoas também gostaria de ouvir. Muito obrigada. Obrigado, já aí voltamos. Agora, então, seria a vez do Dr. Francisco Calheiros, por favor. Tem que ligar o microfone, por favor, Dr. Francisco Calheiros. É o hábito, sabe? Boa tarde a todos. Agradecer o convite ao Presidente da Câmara de Braga, dar os parabéns pela iniciativa e, na pessoa da Senhora Secretária de Estado do Turismo, da Senhora Engenheira Rita Marques, queria cumprimentar todos os que nos ouvem. Ora bem, cabe-me a mim falar, pelo menos foi isso que me disseram, sobre os desafios com que o turismo se vai confrontar. O que eu dividiria para já, independente, eu falo já tudo atacado, contrariamente à Engenheira Rita, sobre os desafios quer a curto, quer a médio, quer a longo prazo. Ora bem, só um pequeno enquadramento, nós fomos atingidos por um verdadeiro tsunami, quer dizer que ninguém esperava nada disto. Eu gosto de dar a ideia dos números de vendas que tivemos nestes 5 meses para se perceber como é que é possível o chão fugir-nos dos pés em tão curto espaço de tempo. Em janeiro e fevereiro estávamos com vendas muito superiores ao ano passado
e aqui não posso deixar de destacar que a região de Braga, ou seja, o Porto e Norte, quer nos 3 indicadores, dormidas, números de turistas e receitas, variava entre mais 15% e mais 18%, era assim que estávamos em janeiro e fevereiro. Em março as vendas quebram para 50% e em abril e maio estamos a falar de vendas em praticamente todas as nossas empresas de quebras de 100%. E, portanto, é este o drive que aconteceu de janeiro até agora. Eu continuo a achar que o maior problema que este vírus nos apresenta é a incerteza e o desconhecimento total que está em presença. Ou seja, nós ainda não sabemos quase nada. Por isso, esta situação que o governo nos tem imposto no bom sentido é de toda a justiça, porque quando se desconhece o que é que se passa, o melhor é estarmos, de facto, confinados em casa, à espera que algo de melhor possa acontecer. Dito isto, em relação a medidas de curto prazo. Ora bem, desde o início que a Confederação do Turismo definiu 4 grandes preocupações. A primeira é uma questão de saúde pública, que eu acho que é transversal a todas as, quer públicos, quer privados, quer a sociedade civil em geral. A segunda, a manutenção dos postos de trabalho. A terceira, a viabilidade das empresas e, finalmente, as medidas para a retoma. Ora bem, sobre estas medidas, a engenheira Rita Marques já nos falou um bocadinho. Sobre o layoff, pronto, a senhora Secretária de Estado tem que fazer o seu papel, dizer que estão a fazer o melhor, mas de facto o melhor não chega. Espera aí que eu de repente fiquei aqui sem ver. Mas está tudo bem, está tudo ok, estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Portanto, o fazer o melhor não chega, portanto já chega, temos que alterar 5 vezes o decreto-lei do layoff e numa situação de emergência... Francisco, mas para melhor, certo? Foi sempre para melhor. Eu digo sempre isto, quando uma situação está de 1 para 2 é o dobro do melhor, não deixa de ser 2 em 100, não é? E portanto o que acontece aqui é que as expectativas são muito altas hoje em dia quando se está nesta crise. Portanto, quando eu digo, o senhor empresário mete o seu layoff, no dia 28 vai receber, eu tenho que receber a dia 28. Não posso receber a 30, a 5 ou 10. Mais vale não dizer que vamos receber a 28, porque como os recursos deste momento das empresas são muito curtos, a gente tem que tentar otimizá-los da melhor maneira. A segunda questão, sobre as medidas de apoio à economia, também já o disse, mas é preciso as pessoas terem certeza. As medidas, desde logo o Governo fez uma medida muito específica para o turismo de 1,7 mil milhões de euros, que nós saudamos e que foi muito importante, mas as medidas totais de apoio à economia, que somavam 6,2 mil milhões de euros, porque houve que negociar com a Comissão Europeia, porque é preciso pôr as garantias na SPGM, porque são 10 papéis para preencher, para pedir o apoio, porque são 7 papéis. Vamos aos finalmente. Quanto é que entrou nas empresas à data de segunda-feira? 80 milhões. 1,3%. Estes eram os últimos dados. Também não pode ser, não estamos aqui para atribuir culpas, estamos aqui para dizer que esse dinheiro é fundamental chegar às empresas. Dito isto, quando se faz o melhor e se consegue o melhor, que é o caso do Turismo de Portugal, que sem qualquer espécie de meios nem de gente conseguiu que a medida do Turismo de Portugal chegasse muito mais depressa às empresas. E, portanto, aqui eu gostaria de saudar tudo o que a equipa do Turismo de Portugal fez. Eu acho que, desde a mulher da limpeza, ao presidente do Conselho de Administração, até ao inspetor de jogos, todos andaram envolvidos, isto é uma caricatura, no sentido em que as medidas fossem estudadas, fossem apoiadas, fossem aprovadas e chegassem às empresas. E foi extremamente importante. Para este verão, eu acho que nós temos que, o verão que está quase a começar, fazer uma aposta grande no mercado interno, e no mercado interno alargado, Portugal e Espanha. Convém nunca esquecermos que o mercado português sempre foi o nosso principal mercado. Eu dei este exemplo no outro dia. As dormidas de portugueses são superiores à dos nossos 3 principais clientes, ingleses, alemães e espanhóis. Portanto, temos que ter uma grande aposta no mercado português. Tem que ser o ano da redescoberta de Portugal por parte dos portugueses. E, finalmente, é fundamental, e eu sei que o Governo está a trabalhar nesse sentido, tomar uma série de decisões e medidas no que diz respeito à hotelaria, à restauração, a questão das praias. Vamos lá ver, nesta fase do campeonato é fundamental saber o seguinte: as piscinas vão abrir ou não? Isto é um detalhe.
mais vale dizer, não vou abrir, pronto. E o turista, quando nos pergunta como é que é a piscina, vai estar fechado. Pronto, mas ele sabe ao que vem. Estas medidas têm que ser extraordinariamente rápidas a ser decididas, até porque a maior parte dos países já o estão a fazer. Medidas de médio prazo. Ora bem, a Confederação é um grupo de trabalho que, por acaso, ainda reuniu hoje de manhã com uma grande adesão. Esperamos até sexta-feira que vem apresentarmos vamos apresentar ao Governo uma proposta de contributos para as medidas para a retoma. Vamos produzir um documento que envolveu todas as nossas associadas, todos os nossos empresários. Depois, e quando eu estou a falar a médio prazo, estou a falar entre o verão e a seguir ao verão, é evidente que há determinadas medidas que têm que continuar. Por exemplo, a medida do layoff, que o Governo tem dito, que esta medida de layoff só está prevista para abril, maio e junho. Quer dizer, como eu dizia, não estava à espera, nesta altura, de estar tão atrasado no conhecimento da Covid-19. E, portanto, eu admito que não seja este layoff conforme ele está, eu admito que até seja um layoff setorial, mas é do senso comum que o turismo foi o grande prejudicado por esta pandemia e, portanto, tem que haver aqui alguma coisa para que não se comece as empresas todas a fecharem. E depois há uma série de medidas fiscais, eu acho que o melhor exemplo delas todas, também, de pouca dimensão, é a questão do pagamento por conta, estar a falar em pagamento por conta. Aqui não é uma dilação, é uma anulação. Se as empresas não vão ganhar dinheiro em 2020, não se vai poder, com certeza, tributar avançadamente esse produto e, portanto, pura e simplesmente têm que ser eliminadas. Conforme temos dito, vamos ter que abrir com calma, com segurança e com criatividade. Nós estamos em sessão permanente com o Governo, eu falo com a engenheira Rita Marques quase todos os dias e com o Sr. Ministro da Economia e o Sr. Primeiro-Ministro também connosco, porque o Governo desde o princípio que definiu um sistema que disse que era aberto e dinâmico, e é isso que tem que acontecer. Portanto, começámos a abrir a economia na segunda-feira passada. Eu devo-vos dizer que eu não estou em Lisboa, mas fui trabalhar na segunda, na terça e na quarta, e achei que as pessoas não estão a aderir a esta abertura de economia. Eu acho que as pessoas continuam a ver, não há trânsito, as ruas estão quase desertas e, portanto, este equilíbrio entre saúde pública e economia tem que ser tomado com muito cuidado, mas acho que com toda a calma, como falei, com toda a segurança, nem pensar em andar sem máscara, com luvas, permanentemente a higienização a ser uma constante, a lavarmos as mãos com cuidado. Eu acho que deveríamos, de facto, começar a animar um bocadinho a economia. E como se diz, com criatividade, quer dizer, as empresas têm que rodar os seus horários. Em vez de entrarmos às 9, podemos entrar às 8, às 9, às 10 e sair da mesma hora, para não haver a grande afluência nos serviços públicos e não haver grande concentração de pessoas. Ainda no médio prazo, temos que pensar numa mega campanha de promoção, porque quando isto começar a acabar, quando se definirem de que forma é que os turistas se vão poder deslocar, isto vão ser 10, 15 a 11, todos têm os mesmos problemas e os primeiros que chegarem com a informação e com a mensagem serão com certeza os primeiros a ganhar. No que diz respeito ao longo prazo, e isto admitindo que infelizmente a Covid-19 se vá prolongando, que nós esperamos manifestamente que não, mas como o Governo dizia, este modelo dinâmico vai ter que ser adaptado. Aí vamos ter que ter um discurso completamente diferente. No que diz respeito às medidas, não mais vamos estar a falar destas medidas de apoio à retoma, teremos que falar, eu tenho insistido muito no ressuscitar, no Fundo de Turismo Capital de Risco, que foi uma empresa extraordinariamente importante numa determinada altura para a internacionalização das empresas, para criar dimensão e que agora poderia ter umas funções completamente diferentes e que era importante ressuscitá-la. Vamos falar com certeza em obrigações convertíveis em capital em certas empresas e não perder a vergonha e dizer claramente que para algumas empresas sobreviverem no longo prazo é fundamental começarmos a falar em fundo perdido. Outra questão que deveríamos não perder de linha de conta, e nós já estamos a falar nisto fora da agenda mediática, mas que neste webinar eu tenho que referir, que é a questão do aeroporto. Porque neste momento não é preciso aeroporto para 2020, como é óbvio, mas é exatamente por causa disso, cada vez que há uma crise deixa de se falar do aeroporto, daqui a 2 anos estamos outra vez em pleno e não se iludam na seguinte questão.
Se não tivesse havido esta pandemia, o aeroporto de Lisboa tinha sido um caos este ano. E, portanto, é urgente que comecemos a tratar da questão do Montijo para, quando retomarmos, não termos um problema com o aeroporto. Temos que continuar o mega investimento na promoção online, porque, como digo, vão ser 10 quentes a um osso, e eu diria que era a altura de pensarmos num novo governance do turismo. Há muito tempo que eu acho que faz sentido haver um Ministério do Turismo e, dentro desse Ministério do Turismo, no mínimo, ter associado também os transportes. Transversal a todas estas medidas de curto, médio e longo prazo, para terminar, maior envolvimento dos privados, estão perfeitamente disponíveis, podem ajudar, quer nas condições das decisões de retoma, quer na promoção, em tudo isto. Desculpem se me alonguei um bocadinho, mas tentei dar uma panorâmica de quais os grandes desafios no curto, médio e longo prazo e, obviamente, fico disponível para qualquer questão. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Obrigado. Só aqui 3 notas. O primeiro deles, um cumprimento do Dr. Manuel Proença aos oradores deste debate e dá ele a indicação que o Meliá Braga está a funcionar e assim vai continuar para apoiar a cidade. A segunda nota é juntar aqui 2 questões. Uma questão que está aqui no nosso chat, que é: boa tarde, sou administradora da cooperativa Minho de Porta Aberta, cooperativa cultural e social. Temos a intenção de retomar a nossa oferta turística no dia 1 de junho. Teremos cuidado de higiene através do uso de máscaras. Acreditamos que não haverá procura turística tão cedo. Será que 1 de junho será uma data precoce? A questão que eu tenho para os 2 oradores, e claro com isto, é o seguinte: também numa ronda que a Ambitur fez a alguns dos seus conselheiros, ainda nenhum vislumbra uma clara luz ao fundo do túnel para a retoma da atividade turística. Estamos hoje em maio, praticamente 2 meses depois do confinamento. Perguntava aos responsáveis do painel se já vêem uma luz ao fundo do túnel para a retoma turística, seja nacional, e para já estamos a falar na nacional. E o que é que será esta luz ao fundo do túnel que permitirá à atividade turística começar a planear o seu futuro? Ao fim e ao cabo é planear ainda. E depois, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, estejam à vontade. E a engenheira Rita Marques. Muito bem. A resposta é afirmativa, sim, já vemos a luz do túnel, está longe, mas já a vemos. Repare, há cerca de umas semanas estávamos a discutir o encerramento das fronteiras, como é que tínhamos que encerrar as fronteiras. Hoje da parte da manhã estive numa reunião a discutir exatamente o contrário, a abertura das fronteiras e, portanto, nessa medida alguma coisa mudou. A perspectiva, como dizia bem o Dr. Francisco Calheiros, ainda é incerta, naturalmente, ainda há aqui muitos graus de liberdade no que toca às interrogações. Portugal teve uma resposta com qualidade no que toca à saúde pública. Temos sido muito reconhecidos internacionalmente por causa disso e eu penso que podemos explorar esta oportunidade, porque de facto Portugal tem sido reconhecido como um destino turístico seguro a considerar no futuro para futuras viagens, e portanto Portugal tem vindo a ser reconhecido internacionalmente por causa disso. Mas voltando à questão, a resposta é afirmativa, estamos a ver a luz ao fundo do túnel. Tudo pode ainda assim correr menos bem e o Dr. Francisco Calheiros tem usado uma expressão que eu gosto, que é: temos que estar preparados para o pior, contando que o melhor vai acontecer. E nessa medida estamos a preparar para podermos de uma forma articulada abrir as fronteiras. Ainda não há datas, naturalmente, mas essas negociações a nível da Comissão Europeia já estão a ter lugar. Há aqui um ponto importante, e o Dr. Francisco Calheiros também mencionou, que tem a ver com os operadores aéreos. Nós sabemos que o mercado interno é importante e em particular para essa cooperativa que colocou a questão, o mercado interno é muito importante, representa cerca de 30% das nossas noites, o ano passado, mas o mercado internacional é também importante, porque 30% de noites ocupadas não fazem o negócio. E nessa medida, grande parte dos turistas internacionais que nos visitam vêm pela via aérea. E, portanto,
naturalmente que aqui turismo e transportes têm tido um diálogo muito intenso nos últimos tempos, em particular os transportes de natureza aérea, e temos que também a esse nível aguardar por orientações mais precisas da Comissão Europeia para verificar em que condições é que os operadores aéreos podem iniciar a sua atividade. Já agora dou-vos aqui uma data, no dia 13 de maio estamos à espera dessa comunicação por parte da Comissão, para aclarar quais as regras que devem ser privilegiadas no que toca à operação aérea. E a partir daí, eu penso que os operadores aéreos vão começar a posicionar, vão começar a selecionar as suas rotas. Espero que Portugal esteja na linha da frente no que toca à angariação dessas rotas, e eu penso que sim. Estou otimista, até porque, como dizia há pouco, a nossa resposta em termos de saúde pública foi uma resposta com qualidade, e eu penso que vai-nos com certeza ajudar a poder granjear este interesse por parte dos operadores aéreos. A data de 1 de junho, se é ou não, enfim, cedo ou tarde, repare, eu penso, gostaria muito de ser já amanhã, ou seja, nós todos estamos preparados para receber turistas já amanhã. Agora, tal, não vai acontecer assim, e portanto temos que ir pelo teste, temos que ir testando. A minha sugestão para os empresários que nos estão a ouvir é que possam ir abrindo as suas atividades de uma forma criativa, limitada ainda, apesar de tudo, com os horários reduzidos, testando as novas ofertas. Provavelmente quem trabalha com grandes grupos vai ter que introduzir aqui outro tipo de ofertas, porque provavelmente não teremos grandes grupos a visitar-nos tão cedo, com alguma criatividade. E portanto há aqui 3 palavras de ordem que eu gostaria de partilhar convosco. A primeira é confiança. Nós temos que ir de uma forma segura, com confiança, ainda que lentamente, mas de facto temos que instigar a confiança para que o setor se possa abrir. Há aqui uma segunda palavra que me parece importante, que é a criatividade. Nós temos que o turismo vai mudar, a sociedade mudou e o turismo também vai mudar. Como? Ainda, enfim, temos que pensar, mas como é que isto vai ser? Mas temos que incitar aqui à inovação, as novas formas de check-in, as novas formas de buffet aos pequenos almoços, os grandes eventos. Como é que vão ser os grandes eventos do futuro? Não sabemos. Portanto, temos que começar a ser muito criativos e a tentarmos responder a estes nossos desafios. E aí a componente privada vai ter que nos ajudar, porque isto não vai ser com decreto de lei de um governo que a criatividade vai avançar. Por fim, para além da confiança, para além da criatividade, temos que ser este ano particularmente solidários para com o nosso turismo, e portanto eu faço aqui um repto final para que todos possam fazer férias cá dentro este ano. Seremos ainda assim poucos, mas os que conseguirmos fazer férias, microférias, não precisamos, enfim, também não se trata daquelas férias de verão como se fazia há uns anos, mas as microférias que façam-nas cá dentro. O setor do turismo foi um setor muito solidário durante esta crise, foram vários os hotéis que abriram as portas a infectados Covid, a profissionais de saúde, foram vários os restaurantes que confeccionaram refeições para os profissionais de saúde, para as pessoas que não têm disponibilidade financeira, e portanto foi um setor fortemente solidário com todos aqueles que precisavam. E eu acho que esta é a altura também de retribuir, nós todos, enquanto sociedade, retribuindo, fazendo férias cá dentro, ficando nos nossos hotéis, comprando pacotes dos nossos operadores, integrando atividades promovidas pela animação turística, indo às agências de viagem, enfim, este também é o ano da solidariedade para com todos os profissionais e todos os empresários do setor do turismo. Obrigado. A confiança da Secretária de Estado do Turismo relativamente à abertura de fronteiras e à resolução de algumas questões de transporte aéreo, realmente, a confiança permite-nos realmente começar a ver a luz ao fundo do túnel a brilhar. Dr. Francisco Calhacho. Ora bem, eu repito, eu em todas as minhas intervenções tenho tido algum cuidado com o tentar pôr-me a adivinhar, porque de facto continua a ser a minha grande preocupação desta pandemia, é a grande incerteza e o grande desconhecimento de cá sobre ela. Portanto, o que é que eu acho? Eu acho que aquilo que o Governo tem feito, e nós temos estado em permanente diálogo, é o que está correto, ou seja, no final de abril o Governo disse,
aliás, a meio de abril, depois da quarta ou quinta reunião na Infarmed, em que os especialistas, os pneumologistas, os matemáticos disseram que o modelo começava a tomar uma forma e que o pico já tinha sido ultrapassado, as reuniões que eram semanais passou a quinzenal para se confirmar melhor que o pico já tinha passado. E se o tivesse passado, na primeira semana de maio, portanto na passada segunda-feira, iríamos abrir. Iríamos abrir como? Devagar, como se disse, com calma, com criatividade, só o comércio, digamos assim, de proximidade, para que não houvesse, digamos assim, um boom de pessoas da rua. Foi isso que o Governo fez, é isso que eu penso que está a acontecer, embora em menor medida do que eu estava à espera, mas ainda hoje de manhã recebi a confirmação que irá haver novamente para a semana mais 2 reuniões, uma no Infarmed na quinta-feira e na sexta-feira mais uma reunião com o Primeiro-Ministro, em que se vai fazer exatamente o ponto de situação. O que é que aconteceu ao número de infectados? Como é que está o Serviço Nacional de Saúde? Ponto muito importante, sempre ressaltado pelo Sr. Primeiro-Ministro, é que o Serviço Nacional de Saúde está a 50%, portanto está preparado para que haja, digamos assim, um surto um bocadinho mais acentuado. E, portanto, para a semana ir-se a ver como é que isto evoluiu, e esperando nós que isto evolua de uma maneira, digamos assim, controlada, já está previsto, o Governo já anunciou, vão abrir os restaurantes, vão abrir mais lojas até 400 metros, ir-se-á continuar a abrir. Eu diria que no final de maio vai haver outra vez uma reunião exatamente igual, quer da Infarmed, quer com o Governo, e se nada de preocupante acontecer, eu acho que em junho irá cada vez abrir-se mais, ou seja, a minha esperança é que em julho, mês 7, estejamos já com uma vida normal. Agora, muito importante esta nota que a Secretária de Estado do Turismo dá e que a gente não pode perder. Nós já éramos muito seguros, já somos um país reconhecidamente seguro. Agora, esta responsabilidade sanitária que se envolveu, nós não a podemos perder. Oh Pedro, eu nunca dei tantas entrevistas para jornais estrangeiros, o mérito é zero meu, é todo do turismo. Ou seja, há um interesse pelos alemães, ingleses, americanos, por Portugal, por causa da forma como nós lidamos com a pandemia, que eu não tenho dúvida nenhuma que mal se abra, seremos de certeza os primeiros a ser visitados. E, portanto, não se pode perder isto. Só para terminar, estou muito, eu diria, curioso, eu diria mesmo até ansioso pelas decisões que a Comunidade Europeia vai tomar no próximo dia 13, porque isso é fundamental, quer dizer, não me adianta a mim dizer que tenho o país aberto, tenho os aeroportos abertos, quando não posso voar nem de Inglaterra, nem de França, nem da Alemanha, nem de Espanha. Obrigado. Numa recente entrevista, a doutora Rita Marques, engenheira Rita Marques, refere 3 momentos de atuação do Governo, sendo que num terceiro momento, quando a situação voltar à normalidade, haverá um pacote de ajuda ao desenvolvimento do negócio, digamos assim. A minha questão que eu colocava é o que é que vai ser para o Governo uma normalidade turística? Quais serão as baias? O que é que para mim, quando é que poderemos dizer neste contexto que teremos uma normalidade turística? Era essa a minha questão para os 2 interlocutores. Ora bem, a pergunta é difícil, ainda assim eu vou dar uma resposta relativamente simples. Não vai haver, este conceito de normalidade desapareceu, não é? Hoje em dia vamos ter que falar da nova normalidade. O que nós gostaríamos é que quando tivéssemos os números que tivemos em 2019, estivéssemos já no registro da nova normalidade. Portanto, nós sabemos que estamos em suspensos nesta altura. Tivemos em 2019 70 milhões de dormidas, 26 milhões de hóspedes. Estávamos, como sabemos, estávamos num crescendo muito interessante, aliás janeiro e fevereiro, já foi aqui dito, foram meses muito positivos, com taxas de crescimento a 2 dígitos, no que toca às dormidas, em janeiro 12%, em fevereiro 14%, e portanto tudo indicava que íamos ter um ano igualmente extraordinário, ou até mais extraordinário que 2019. E portanto, respondendo à questão, a nova normalidade, se quisermos a falar em termos numéricos, acontecerá quando atingirmos os valores que infelizmente não temos e que não teremos este ano, mas que já tivemos em 2019. Nós tem-se muito falado do U ou do V, não é? Nós neste momento estamos na parte final. Eu gostava mais do que o U ou o V, que isto fosse um hockey stick, não é? Portanto, em que a aceleração fosse mais rápida do que a desaceleração, que
um utensílio de hóquei, não é? Portanto, um taco de hóquei. E, portanto, o que é que está a ser feito a esse nível? Como disse muito bem, nós estamos sempre a trabalhar aqui em 3 calendários. Primeiro, calendário foi a resposta imediata do governo quando tivemos que fechar tudo, basicamente ficar em casa. E eu já dei nota na minha primeira intervenção daquilo que foi feito. E também dei nota que tudo aquilo que foi feito está a ser continuamente melhorado. Com todas as limitações que temos, ainda assim estamos a tentar que o assunto fique resolvido. Segundo calendário, é esta programação da reativação económica do back to work, é onde estamos agora. Foi o plano que foi delineado pelo governo, abrir faseadamente, devagarinho, com todas as cautelas, sendo que basicamente o governo identificou aqui 3 momentos. A semana passada, em que abriu já o comércio de proximidade, no próximo dia 18 e depois no dia 1. Claro que se virmos que os sinais são contrários à abertura, teremos que voltar atrás. O Sr. Primeiro-Ministro também já o referiu, mas basicamente este é o segundo calendário, a programação do back to work. E nesta senda já estão a ser identificados alguns apoios a esta reativação. Penso que na próxima semana estaremos em condições de operacionalizar via Turismo de Portugal incentivos a fundo perdido para que as empresas associadas ao setor possam adquirir tudo o que tem a ver com equipamentos de proteção individual, pequenas obras que necessitem fazer nos seus espaços para melhorar a circulação de bens e de pessoas, enfim, todas as regras de higiene e de segurança que precisam de ser materializadas e implementadas, podem implicar investimentos e esses investimentos serão financiados com uma componente a fundo perdido, no caso das microempresas, até 80%, no máximo 5.000 euros. E depois temos o terceiro calendário, que é justamente aquele que referiu, é o plano de médio e longo prazo. Exatamente. Nós sabemos que, por exemplo, o Turismo de Portugal tem gerido um conjunto de instrumentos financeiros, o programa Valorizar, o programa de linha de apoio à qualificação da oferta, os calls específicas para os territórios de baixa densidade, por exemplo, e todos esses instrumentos de natureza financeira, e não só, também a nível promocional, do destino, etc., vão ter que ser revistos, e é o que estamos já a fazer, no sentido de estimular o consumo, para que o consumo volte de facto em força. Tenho dito isto sistematicamente e gostava de dar nota que a Covid afetou muitos de nós, infelizmente, mas há ativos que a Covid não conseguiu afetar. São as nossas praias, são as nossas catedrais, as nossas igrejas, são as nossas pessoas hospitaleiras, na generalidade, enfim, que são os ativos que nos reconheceram, que nos têm feito, que nos têm ajudado a ser reconhecidos como o melhor destino turístico do mundo, e portanto nós temos todos os ativos para poder vingar. E mais um, que agora apareceu e que o Dr. Francisco referiu bem, que é esta saúde, esta segurança sanitária que decorreu do facto de ter havido uma resposta com qualidade por parte dos profissionais de saúde também a nível do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, temos aqui mais um gancho que possa justificar novas visitas ou visitas repetidas dos turistas. Portanto, concluindo e resumindo, nós temos que trabalhar com estes 3 calendários, é um exercício desafiante, não só para o governo, mas também para os empresários, porque eu sei que de facto há muitos empresários que se sentem desanimados, que se sentem defraudados, que acham que não têm energia para poder reabrir a sua atividade, mas acreditem que da parte da Secretaria de Estado está a ser feito o que é possível, com humildade, porque a situação é difícil, a verdade é que a situação é difícil e portanto também precisamos de alguma autoestima e de alguma confiança de cada um de nós para podermos agarrar este desafio que não é para todos, bem sabemos que não é para todos. Obrigado, já estamos aqui na reta final, só ia pedir que me dessem espaço para mais 2 questões. Antes de dar a palavra ao Dr. Francisco Calheiros, juntava aqui uma pergunta que eu depois de ter elaborado, comecei a pensar, a pergunta quase que ninguém quer fazer e quase que ninguém quer responder. No entanto, mas a Secretária de Estado de Turismo, Rita Marques, tem afirmado que as empresas do setor terão este ano uma quebra de 50% da faturação face a 2019. Este é um número de partida para o impacto que a atividade turística nacional irá sentir este ano. A questão que eu coloco é se existe alguma projeção da destruição das empresas em toda a cadeia de valor do setor turístico.
Pode-se avançar com alguma estimativa, desde os restaurantes às agências de viagens, até hotéis que podem não abrir? Eu tenho de facto aventado a possibilidade de termos um choque na receita na ordem dos 50%. Já fui criticada por estar a ser otimista, já fui criticada por estar a ser pessimista. Eu dou nota apenas que isto foi um exercício que foi feito a nível da Secretaria de Estado e, portanto, vale o que vale neste quadro de incerteza. Ainda assim, nós estimamos que, em média, o choque de receita será um pouco superior a 50%, para ser mais exata, 52%. Evidentemente que temos que distinguir aqui várias coisas. Eu gostava de dizer o seguinte, que me parece-me importante. Nós, no setor do turismo, temos cerca de 400 mil trabalhadores. Aqui estou a incluir as agências de viagem, o alojamento local, a hotelaria, os parques de campismo também, a organização de eventos, a restauração. São cerca de 400 mil trabalhadores. Cerca de 132 mil empresas que estão registadas enquanto sociedades, enquanto empresários em nome individual. Queria dar nota que destes 132 mil empresas, 74% são empresários em nome individual. 74% destas 132 mil empresas são empresários em nome individual. E, portanto, a disparidade, ou a diversidade, melhor dizendo, das empresas é brutal. Nós temos empresas que faturam mais de 1 milhão de euros, temos muitas empresas que faturam muito menos de 1 milhão de euros e temos empresas com muitos postos de trabalho e outras com apenas, então só um posto de trabalho, neste caso sócio-gerente ou empresário em nome individual. Portanto, as médias são sempre muito difíceis, porque nós estamos a dizer que 50% das empresas podem ter de facto um choque de receita será em média 50%, eu sei bem que há empresas que terão menos choque e outras empresas que terão muito mais que 50%. Então, estou particularmente preocupada, estou preocupada com todo o setor, naturalmente, não é? Mas o preocupada não me adianta nada, nós temos que reagir. Portanto, mas há aqui áreas complicadas, sabemos bem, há subsetores complicados. A área, portanto, o subsetor da organização de eventos é um setor que está numa situação muito difícil. Nós não sabemos quando é que vamos poder ter eventos, como é que vão ser os eventos do futuro. Portanto, temos mais interrogações que certezas. Evidentemente que o setor da restauração é um setor também muito fustigado, porque sabemos que os restaurantes vão poder abrir a partir do dia 18, mas sabemos que vão abrir com metade da capacidade e, portanto, o que quer dizer que os modelos de negócio podem não ser de facto viáveis. Muitas famílias dependem da restauração. E nessa medida o setor de restauração e similares é um setor que também está fortemente impactado com esta situação. Depois teremos naturalmente a questão dos grandes hotéis das cidades, penso que a tendência do futuro passará muito pelo turismo de natureza portanto vamos ter, olha, a minha mensagem acima de tudo é vamos ter que nos adaptar a esta nova realidade, os empresários vão ter que se adaptar, o governo vai ter que se adaptar. Ainda assim estou otimista e, como estava a dar nota no início, confiando que teremos nos próximos dias uma resposta àquela que temos. Eu penso que estamos de facto a ver a luz ao fundo do túnel e que podemos acreditar que vamos ter que dar a volta, vamos dar a volta seguramente. Sendo certo, como disse há pouco, há setores que estão subsetores mais impactados do que outros. Obrigado. Dr. Francisco Calheiros. Pedro, eu ia começar pelo fim, quer dizer, eu não tenho qualquer medo de fugir às perguntas. Agora, odeio inventar e quem diz que sabe esses números está a mentir. Porque, como você sabe, a Confederação é extremamente transversal. E estamos a misturar, como a engenheira Rita Marques disse bem, as agências de viagens com os operadores. Doutora Rita Marques, engenheiro, se pudesse só desligar o seu microfone. Obrigado. Estudamos a hotelaria, a restauração, os aeroportos, o golfe, as companhias aéreas, é muito confuso e o impacto é completamente diferente. Agora, dito isto, o que nós estamos a falar todos é, no geral, numa quebra de 50% este ano, mas atenção a esta quebra de 50%, que ela tem meses, por exemplo, como de janeiro, que foi 110%, tem meses como abril, que são 10%, e terá meses como se calhar novembro, com 70%. Portanto,
Quer dizer, a amálgama é muito grande. Agora, não gosto de estar a adivinhar porque não adianta nada, mas, ao Pedro, há uma questão que eu lhe vou dizer, mas sem qualquer cerimónia. O que todos nós estamos a dizer é que ninguém assistiu a uma crise destas. E, portanto, pensar que não vai haver muitas falências, não é falências, é muitas falências e muito desemprego, desengane-se, porque elas vão existir. Agora, também lhe vou dizer uma coisa, os principais prejudicados vão ser os empresários, porque repara os exemplos que a senhora Secretária de Estado estava, o restaurante que não conseguiu aguentar, e vão ser muitos, infelizmente, provavelmente ele vai falir, o restaurante vai continuar no mesmo sítio em que estava, vamos facilitar, os seus empregados podem ir para o fundo de desemprego e se calhar daqui a um ano abre lá outro restaurante. O sítio é o mesmo, os clientes podem voltar a ir àquele restaurante com outro nome, com outra gerência, os empregados, por coincidência, podem voltar àquilo e o empresário que tinha ficou sem restaurante, ficou sem nada, provavelmente empenhou muito do seu património pessoal e ele é que foi o principal prejudicado. E, portanto, isso vai acontecer, não temos dúvida nenhuma. Sobre aquilo que estava a falar ainda na pergunta anterior, que eu não cheguei a responder, eu tenho que partir do princípio que esta crise, por mais profunda que seja, vai passar, porque todas as crises passam. Nós não sabemos é como e não podemos pôr a adivinhar, mas temos que pensar que isto pode ser uma gripe das aves, uma SARS, quer dizer, o ano passado morreram 3.600 pessoas de gripe normal, portanto isso vai acontecer. Agora, eu sempre o tenho dito, quer dizer, o ano 2020 é um ano perdido nesse sentido. O 2021 será um ano de retoma e eu tenho grandes esperanças que o 2022 seja outra vez um ótimo ano. Não se esqueçam do seguinte, quando foi o 9/11, que ninguém se ia meter num avião, ao fim de 3 meses o movimento aéreo era maior do que o que tinha sido antes do 9/11. E eu não sou daquele... É evidente que há questões que vão ser alteradas. Mas eu acho que há turismo que se vai manter igual ao que era, quando houver o problema da vacina estiver resolvido. 3 exemplos. Muito em voga. O City Break. Porquê é que se vai deixar de fazer City Breaks a cidades como Braga? Espetacular. Passaram quinta a domingo em Braga. Vão continuar. O golfe. Melhor destino do golfe do mundo durante 3 anos. Acham que vai acabar o golfe maciçamente, sobretudo no Algarve, em março, abril, maio, outubro e novembro? Nem pensar. E, finalmente, o Sol e Mar. Quem é que não vai querer fazer as suas fériasinhas na praia, nas melhores praias da Europa? Eu não estou tão pessimista, acho que vamos continuar a ter grande produto e grande oferta e é evidente que o que temos que esperar é que esta crise passe como todas as outras passaram. Obrigado. Só vou passar agora mesmo para a nota final à engenheira Rita Marques, vou-lhe passar a palavra. Já falou também há pouco sobre que os próximos anos vão ser territórios de baixa densidade. Isto significa obrigatoriamente, ou melhor, isto significa que alguns destinos, algumas cadeias hoteleiras, alguns empresários já podem começar a traçar e a planear as suas operações, o seu trajeto, a contar que vamos ter um turismo diferente. Os anos dos territórios de baixa densidade. É isso, engenheira Rita Marques. E já agora a mensagem final. Muito bem. Enfim, eu não queria ser entendida de uma forma descontextualizada. Respondi que seria os anos dos próximos anos serão os territórios de baixa densidade, porque pareceu-me importante chamar a atenção que o turismo natureza, o turismo ao ar livre, vai ganhar aqui, na minha opinião, e mais uma vez vinco que isto, enfim, é tudo muito incerto, mas na minha opinião vai ganhar aqui um novo fogo. Não quer dizer que, tal como o Dr. Francisco Calheiros dizia há pouco, que as city breaks nas grandes cidades, nas médias cidades, a norte, no turismo Porto e Norte, por exemplo, não continua a fazer sentido e, portanto, muito pelo contrário, eu acho que vai haver procura para várias ofertas turísticas. A minha mensagem final é uma mensagem que sintetiza aquelas 3 palavras que dava nota há pouco. Temos que confiar que conseguimos, e eu sei bem que, sendo empresário, temos sempre as contas no final do ano, no final do mês para pagar, sei bem disso, mas também sei que as medidas que foram implementadas pelo Governo ajudam
dentro, enfim, ajudam, não digo de forma cabal, mas ajudam a que a situação possa melhor ser debelada. Portanto, temos que confiar e esta é uma primeira mensagem. A segunda mensagem tem a ver com a inovação, já falamos disto, é uma oportunidade para podermos reinventar. E portanto eu tenho estado em contacto permanente com vários empresários em que me dão conta que o facto de estarem confinados nas suas casas está a dar aqui uma oportunidade para repensarem os modelos de negócio e para poderem introduzir pequenas inovações que muitas vezes não suscitam grande investimento, mas que vão naturalmente aliviar encargos e acima de tudo vão instigar aquela confiança que queremos que seja instigada junto de quem nos visita e de quem procura o destino turístico nacional. E, portanto, com confiança, com inovação e com resiliência, eu mais uma vez dou nota que vamos, aliás, porque digo-lhe sinceramente, nós não temos alternativa, nós vamos ter que superar esta crise, porque não temos alternativa, não é? Portanto, nós quando pensamos no futuro, para nós, para os nossos filhos, temos que pensar sempre num futuro melhor do que é hoje. E, portanto, temos que dar a volta, temos que ter, não temos alternativa e temos que dar o melhor de todos nós. E, portanto, aqui uma palavra de conforto para todos os que nos ouvem, esperando vê-los em breve, preferencialmente em Braga, terei todo o gosto em visitar a cidade muito em breve, um destino fantástico e cá estaremos nós, espero eu, com saúde para poder gozar todas essas bons ares de Braga muito em breve. Muito bem, muito obrigada. Obrigado. Agradeço em nome da organização a sua presença e disponibilidade. Dr. Francisco Calheiros, notas finais. Pedro, notas finais e muito rápidas. Como sabe, os empresários do turismo são extremamente resilientes e gostamos de aprender. E o que aprendemos com todas as crises é que todas as crises passam. E esta também vai passar. Portanto, a mensagem é muito simples. Cuidem-se, não facilitem na higienização e, por amor de Deus, não se esqueçam de fazer férias este ano. E têm uma oportunidade única de fazer férias no melhor destino do mundo, que obviamente eu não vou dizer qual é, de óbvio que é. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada para quem nos ouviu. Agradecendo também a quem nos acompanhou neste debate. Aproveito para anunciar o próximo webinar, que irá acontecer dia 15 de maio às 3 horas. O turismo e o conhecimento são os desafios lançados pela Visite Braga. Serão oradores Paulo Cruz, pró-reitor da Universidade do Minho, Carla Cardoso, professora da UCP de Braga, Manuel Proença, presidente do Grupo Oti Hotéis, Varico Pereira, administrador dos Hotéis Bom Jesus, moderador Paulo Monteiro, Correio do Minho. Agradeço mais uma vez o convite que me foi endereçado para moderar este painel e representação da Ambitur, assim como a presença de quem nos acompanhou ao longo deste primeiro debate. Até para a semana e obrigado a todos. Muito bem, até breve então. Muito obrigada. Até breve. Obrigado a todos e obrigada.